Boa tarde, queridos. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos aqui conversando com vocês acerca dos nossos estudos, que hoje é continuidade da obra Nosso Lar, de André Luiz. Agora nós faremos esse estudo uma vez por semana, já que muitas atividades retornaram, comércio, então a gente vai fazer uma vez por semana. Não dá para a gente estar fazendo 3 vezes ou 4 vezes como nós começamos no início. Então a gente tem que dar continuidade, que eu já estava até com saudades de vocês, né? Daqueles nossos queridos que nos acompanham na nossa página. Sempre acompanha a gente na nossa página. Hoje nós estaremos com palestras à noite, todas as quartas-feiras, teremos lives de palestra de convidados e de integrantes do nosso Centro Virtual Família Espiritual. Então, hoje é a Débora Martins que vai fazer uma palestra muito bacana para vocês. A Débora é nossa ADM, trabalha conosco já faz muitos anos e trabalha aqui na nossa página. E vai ser imperdível. Então, às 21 horas, hein? Não esqueçam de estarem conectados para esse aprendizado grandioso. Vamos fazer então a nossa prece, que sempre a gente faz no estudo da obra Nosso Lar, para que nesse momento de prece nós possamos desconectarmos a espiritualidade e a espiritualidade estar conosco, ter mais acesso a nós, porque a gente vai estar com pensamentos positivos. Então, querido amigo Jesus, mais uma vez aqui nossos estudos, transmitindo para as pessoas que possamos entender mais da vida espiritual e assim sermos pessoas melhores e mais felizes. Obrigada hoje sempre, Senhor. Abençoa aí o nosso lar, abençoa o nosso país, o nosso mundo. E em especial a todas as pessoas que sofrem. Que assim seja. Como sempre, meus irmãos, eu peço para colocar uma aguinha, a minha já tá lá, né? E eu sempre mostro a minha água que é enorme, porque a gente tem que tomar água. A gente precisa tomar água, a gente precisa se cuidar muito, porque todos nós somos importantes. Não só para nossa família e para nós mesmos, mas somos importantes aqui no mundo, porque a gente sempre tem algo para contribuir. Sempre vai existir alguém nos observando, pode ter certeza. Oi, Débora. Oi, Valquíria. Saudade de você, Valquíria. Bacana, você tá sempre aí. Tornou-se amiga, querida. A Débora já é a palestrante nossa hoje, inauguração, hein? Ela não gosta que fica falando muito porque ela tem vergonha, mas eu falo mesmo. E, então, o que eu estava dizendo, né? Vocês fizeram, até eu perdi o fio da meada. Eu estava dizendo que nós somos muito importantes aqui no mundo, porque a gente tem a nossa contribuição. E estamos sendo observados a todo momento, seja por pessoas aqui encarnadas ou desencarnadas. A gente vive no Big Brother, é o que eu sempre falei. Big Brother. Então, a gente está sendo observado a todo momento. Então, vamos estudar. Olha, o livro Nosso Lar, o último capítulo que nós fizemos foi o capítulo 24, que era o título Impressionante Apelo. Nesse capítulo, a gente viu que o posto de moradia, que é uma das colônias que vive ali ao redor de Nosso Lar, mostrando que não tem apenas a cidade de Nosso Lar, tem outras colônias, outras cidades. André Luiz descreveu Nosso Lar porque é ali onde ele estava. Ele pedia, então, sempre as boas vibrações da colônia para a Terra, para nós aqui, mostrando que a espiritualidade sempre vibra por nós, sempre está presente aqui no planeta Terra. Assim como nesse momento, a gente sabe que estamos passando por uma fase nada fácil, e os pensamentos das pessoas divagam muito e principalmente ficam com pensamentos negativos. Então, esses pensamentos negativos vai formando uma camada de fluidos pesados, né, que envolve as pessoas, que vai então aumentando depressões e tudo mais.
Então, nesse momento também que nós estamos vivendo, com certeza nós sabemos disso, que a espiritualidade está por nós, pedindo por nós. Então, façamos a nossa parte. Quando vier o pensamento negativo, troque imediatamente por um positivo. Ai, Maria, mas eu não tenho pensamento positivo na minha mente, só vem negativo. Tudo bem. Então, pensa em algo engraçado. Essa é a minha dica que eu dou sempre para as pessoas. Se você não consegue pôr um pensamento positivo, pense em algo engraçado, numa novela, num livro, numa cena que te chamou a atenção. Sempre faça isso. Quando vier aquela angústia, aquele pensamento negativo, troque imediatamente por outro. Se não consegue um pensamento positivo, pensa num livro, qualquer cena, mas saia daquele pensamento negativo. Conforme a gente vai treinando isso, chega uma hora que é automático. Então, o pensamento negativo nem vai chegar perto de nós. Então, vamos nos reconstruir a cada dia, né? Hoje, nós estamos no capítulo 25. 25 é generoso alvitre, que é uma generosa proposta, opinião, um bom conselho. Aonde André Luiz, ele estava a dialogar com a mãe de Lísias, a dona Laura, e a dona Laura, ela fala assim para o André Luiz que ela iria apresentá-lo a um amigo, o Rafael, que esse Rafael é funcionário da regeneração, do Ministério da Regeneração. Vocês viram que lá no plano espiritual também tem toda uma organização, melhor do que da Terra, porque aqui é sempre cópia de lá. E esse amigo, ele iria levar André Luiz até o ministro Genésio e apresentá-lo, sob então a indicação da dona Laura. Então, a dona Laura se direcionou a André Luiz como uma mãe e disse assim: Bom, André, como a sua mãe não vive aqui junto de você, eu, que estou com um pouco mais de experiência e com muito amor, eu gostaria de aconselhá-lo, se você puder receber, claro. E André Luiz ficou muito contente com essa disposição que a dona Laura fez. O que me faz recordar do seguinte, que às vezes, olha, gente, tem pessoas que falam assim: eu não opino se não me pedir. É sábio? Depende da situação. Eu não vou sair dando opinião para todo mundo se ninguém me pedir opinião. Fique calado, fique em silêncio, mesmo que você ache alguma coisa. Tem sabedoria nisso. Assim a gente controla aí os nossos impulsos. E eu ficava pensando muito, nossa, como que eu sou uma pessoa, eu, Maria, eu sou uma pessoa que eu estando com amigos, ou até com pacientes, ou até pessoas que vão tratar ali espiritualmente, a pessoa estando próxima de mim, começa a passar ali uma conversa, um diálogo da vida dela, eu tenho muita intuição sempre de opinar, com a intenção de ajudar. Só que muitas vezes eu fiquei pensando, será que é certo, né? A pessoa nem pediu, né, opinião, eu vou ficar dando. E a dona Laura, ela faz isso. Então eu falei, não é errado, desde que a gente tenha essa intenção de ajudar e desde que a gente, claro, tenha ali uma sintonia com a pessoa, não uma sintonia de uma extrema amizade, mas que haja o momento certo. Vamos dizer assim, estejamos no momento certo. Então a gente deve sim opinar desde que a intenção nossa seja boa. E essa era a intenção da dona Laura, fazer com que o André ele entrasse para os trabalhos em nosso lar com outras intenções, que talvez ele não tinha maturidade ainda para entender. E ela, como já tinha experiência e maturidade, falou para ele com jeitinho. Então ela disse assim: Olha, André, eu sei muito bem que você foi pedir trabalho e foi lhe negado.
Foi ofertado a você, em primeiro lugar, que conheça os ministérios para depois trabalhar. O que é lógico, primeiro a gente senta nos últimos lugares. É isso que nós aprendemos com Jesus. Se alguém pediu, te ofereceu aí um convite, sempre sente nos últimos lugares. Espere o dono da festa te chamar para sentar nos primeiros lugares. Essa é uma parábola de grande ensinamento de humildade. A gente não pode chegar lá achando que já vai arrasar, mesmo porque a gente chega, André Luiz chegou no nosso lar, mesmo todo conhecimento científico dele, tendo sido um médico extraordinário na Terra, chegando lá ele não sabia nada de medicina espiritual. E ele achou que já podia chegar trabalhando como médico. Então, cadê a humildade? Então, isso deve funcionar aqui na Terra, isso deve funcionar no plano espiritual, isso deve ser uma conduta nossa, como ensinou Jesus. Então, é tipo assim: a Maria desencarna hoje, chega lá no mundo espiritual, passa pelo umbral primeiro, lógico, né? Que eu tenho as minhas falhas e os meus defeitos, e aí depois sai do umbral, vai para o mundo espiritual e já vou querendo, eu vou trabalhar aqui, eu já vou instruir as pessoas, porque nossa, 30 anos eu trabalhei no centro, eu fiz isso e aquilo. Chega lá, tem que aprender é muito, isso sim. Antes de achar que eu sou uma instrutora, eu não sou. Então, aqui na Terra, nós ainda somos muito atrasados. Então, chegando lá, o que que eu vou pensar que eu sei tanto? Sem nada. Então, eu vou ter que primeiro aprender, para depois eu receber a oportunidade. E ela falou, André, assim, olha, algo interessante. Sei dos seus propósitos, né? Sei que você tem um espírito de uma pessoa intelectual muito forte, um médico muito estudioso. Isso é a dona Laura falando para o André. Médico muito estudioso, apaixonado pelas novidades e enigmas, né? Mas a curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes, né? Ao invés de albergar curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que ofereça. Então, ela quer dizer o seguinte: não chega lá com o espírito do médico André Luiz, que, embora tenha a chama que existe em nós, ela vai existir sempre. Nós somos os mesmos encarnados e desencarnados. Então, todo mundo tem uma chama. Uns têm uma chama pelo conhecimento, outros têm uma chama pelo trabalho, todo mundo tem. Mas ela disse o seguinte: essa chama que existe em você de querer estudar, isso é positivo, mas faça de uma forma mais madura, né? Atire-se primeiro ao trabalho, não vá no sentido de curiosidade. Não vai chegar e começar agora a estudar todo mundo, a pesquisar todo mundo, pelo simples fato do conhecimento. Além do conhecimento das pessoas, você deve ter o trabalho prático em suas mãos. Cinco. E a dona Laura, ela estava dando um conselho para André Luiz. Ela disse que quando ele chegar no trabalho prático, que ele tem que mostrar, tem que oferecer-se ao trabalho e deixar de lado só o sentimento de curiosidade. Ele tem que se oferecer ao trabalho. E ele começou assim a ficar emocionado com aquela sugestão e aquele conselho maravilhoso de mãe, né? De mãe e de mulher experiente, que ela queria prepará-lo para os estudos. E então, ela disse assim, olha, aprenda a construir o seu círculo de simpatias. Não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Então ele falou assim, ela disse assim, cultive simpatia. Porque a gente sabe que André Luiz, quando ele estava encarnado, ele não era muito simpático. E a gente sabe que tem muitas pessoas que são assim, não são muito simpáticas, né? E a simpatia é muito importante em todos os lugares que nós frequentamos na vida. A gente precisa aprender a ter simpatia com as pessoas. Por que antipatia? Porque as pessoas, por que se achar melhor que os outros por cargos?
por posições, ou por dinheiro, ou por orgulho próprio, né? Ou porque se acha mais bonito. Então, isso é coisa, infelizmente, do espírito atrasado que existe em nós. Então, ela discute simpatia. E antes de investigar, manifeste o espírito de serviço. Então, vai trabalhar primeiro, meu filho. Ou seja, trabalha, mãos à obras, a obra, ponha dedicação, esteja presente com as pessoas, compreenda a dor do outro, depois você investiga. Primeiro, desenvolva dentro de você este amor pelo próximo, porque Jesus ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No momento em que a gente se entregar esse amor ao próximo, então a gente vai estar sendo pessoas melhores. E é esse o conselho da dona Laura. E ela ainda fala assim: olha, todos querem observar, raro se dispõe a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a qualquer direitos novos. Então, o que ela quis dizer, meus irmãos? Muitas pessoas querem observar. Nossa, de curioso, o mundo está cheio e vocês acham que no plano espiritual não. Tem muitos curiosos, até no plano espiritual. Mas Deus conhece as nossas intenções. Aqui na Terra ainda persiste o sentimento de curiosidade, sem ser interrogado e até impedido de o fazer. Lá no mundo espiritual é bem diferente, porque a espiritualidade ali, já conversando, já percebe as suas intenções, percebe os nossos pensamentos. Então, se você quer realmente trabalhar, trabalhe, porque curioso tem de monte. Então, vamos trabalhar, né? E a gente só vai ter direito a alguma coisa, nós só seremos dignos de merecimento indispensável a qualquer novos direitos, aquele que se dispõe a trabalhar com verdadeiro amor. Olha só, gente. Muitas pessoas aqui na Terra encarnada pensam que têm direito a tudo. Eu dirijo há mais de 20 anos um trabalho de assistência à saúde aqui em Bauru, físico. E também agora estamos com o trabalho de assistência à saúde espiritual, cirurgias espirituais à distância. O que a gente tem que passar para as pessoas? Cada um tem que fazer a sua parte para poder então ter merecimento de algo. Porque a doença ela já é bendita. Porque é só através da doença que a gente consegue se melhorar, né? A maioria de nós. É através da dor. Então ela é bendita. Só que se de repente eu sou uma pessoa que eu estou buscando me melhorar, que eu estou entendendo os ensinamentos de Jesus, que eu estou tentando praticá-los, porque praticá-los 100% ninguém vai conseguir aqui nessa terra, mas pelo menos eu tento praticá-los, eu tento me melhorar no dia a dia. Então, com certeza, a espiritualidade que sempre nos acolhe e nos fortalece, mesmo eu sendo a pior das pessoas, a espiritualidade vem me ajudar, ela vem me ajudar. Então, se eu tentar me melhorar, eu vou ser então digna de algo. Eu vou ter merecimento. Então, a gente precisa ter merecimento. É como o nosso trabalho aqui. Se a gente não trabalhar, a gente não tem dinheiro para comprar nada. Então, a gente precisa, então, de novo, repetindo a palavra então, né? A gente precisa merecer. Não considere, porém, humilhado, diz a dona Laura, por atender às tarefas humildes. Não pensa que você está humilhado, André Luiz, por você ter que atender às tarefas humildes. Oh, eu fui um grande médico na Terra. Foi, já foi, já foi. E mesmo aqui na Terra, a gente leva para nós o seguinte: não tem importância que eu tenha um grande cargo, que eu seja rainha do não sei da onde, que eu seja o presidente não sei da onde, ou que eu seja o presidente de um país, né, um rei ou uma rainha. Eu não devo me sentir humilhado de forma alguma em servir. Aliás, eu devo me sentir agradecido em poder servir.
Os cargos, as posições não nos fazem melhores do que ninguém. São grandes provas da nossa humildade. Então, a gente não tem que se sentir humilhado se nós começarmos a trabalhar em algo que eu ache que eu mereço algo melhor, mas de repente aquilo ali é para eu apagar um pouquinho, passar uma borrachinha um pouco no meu orgulho. Então eu preciso. É bom, sejamos gratos a tudo. É o que a dona Laura estava ensinando a André Luiz. O maior trabalhador é o próprio Cristo. A gente tem que lembrar sempre. E ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Então, o maior trabalhador é Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos na nossa vida, de bem, de trabalho, que a gente acha que esteja realizando, maior do que nós é Jesus. E ele foi humilde. Então, por que que a gente às vezes que não quer, a gente não quer ser humilde? Lembrando que Jesus, eu falei uma vez isso em palestra, o pessoal deu risada e falou, não é que é verdade? Lembrando que Jesus, ele lavou os pés, ele não lavou a cabeça. Por quê? Porque ele lavou os pés para demonstrar humildade. Continuando, a dona Laura continuou dando aí as instruções para André Luiz. Ela disse: a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muitos raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Então, ela disse assim que aqui na Terra muitas pessoas têm uma dificuldade em recomeçar. Pensam que receberam uma injustiça, na cabeça nossa é injustiça, nós não sabemos se a gente precisa passar por aquela situação. E aí, para recomeçar, fica com uma dificuldade tamanha, porque fala, eu não vou modificar, eu sou eu mesmo, quem quiser que me aceite assim. Então, não podemos ser assim. A gente precisa recomeçar, a gente precisa entender o que é necessário mudar dentro de nós. E recomeçar são todos os dias, né? Ela disse assim: a exemplo de Paulo de Tarso, doutor de Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo geral de atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Então, como Paulo de Tarso, né, que teve que voltar, se reconstruir. Na verdade, o recomeço dele, o que acontece? Ele tinha uma posição, ele recomeçou rusticamente. Aqui, nessa posição da carne, da terra, né? Mas do espírito, ele recomeçou muito maior. Desculpa, querida. Depois a gente junta os vídeos. O espírito, ele recomeçou muito maior no caso de Paulo de Tarso, que ele voltou com uma humildade tão grande que para o espírito é muito melhor a gente ser uma pessoa simples, sem posição nenhuma, mas ter humildade, do que ser uma pessoa com posição e orgulhosa. Então, para isso que ela falou. Então, a genitora de Lísias continua ali com os olhos fixos, falando para ele, e André Luiz se emocionou muito. Ela disse assim: brevemente voltarei ao círculo da carne, ou seja, ela iria reencarnar. No entanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Ó, oh, que coisa mais linda. A gente deixa os nossos amores ali no mundo espiritual, a gente retorna à carne. A existência na carne é muito rápida. Para nós, a gente acha que é lento, mas é muito rápida. 100 anos, vamos dizer aí, né? Que agora as pessoas estão assim vivendo até os 100, né? Mas eu não quero, não. Muito obrigada. Mas, a menos que eu seja igual o seu Medeiros, daqui de Bauru, do centro que eu frequento, que ele tem 90 e poucos anos, e ele está maravilhoso, lindo, lúcido, lúcido trabalhador, trabalhador da doutrina, aí vai dar. Senão, não vai dar, não, hein? Mas as pessoas estão vivendo muito e passa rápido o tempo. Eu estou aqui, ó, com os meus 47 anos, e eu olho assim e falo, gente, já passou tudo isso? E a gente, quando é jovem, a gente não vê a hora de chegar aos 18, 20 anos, né? E passa muito rápido. E nós não percebemos. Por isso que a gente tem que aproveitar todos os dias da nossa vida.
aproveitar, mas não é aproveitamento é, destrutivo. Aproveitar na vida, que nós temos o direito também de ser feliz aqui, e aproveitar para a gente reconstruir aí a nossa alma. Ele quis beijá-la, André Luiz quis beijá-la como um filho, em agradecimento a uma mãe, mas ele se conteve, né? Às vezes a gente realmente quer abraçar e beijar muito uma pessoa que toca o nosso coração. Agora não pode na pandemia, nada de beijos. Quis beijá-la muitas vezes com enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu a porta. Aí chegou a pessoa, né? Que era o rapaz lá. Como que é o nome dele? Que eu sou péssima de nome. O Rafael. O Rafael chegou para buscar a André Luiz. E ela finalizou com uma frase daquelas que a gente tem que guardar para sempre, a dona Laura. Vai, meu filho, trabalha para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Olha a frase da dona Laura. Vá, trabalhe para o bem dos outros, para que então você possa encontrar o seu próprio bem. Ou seja, descubra que o trabalho do bem só faz bem para nós mesmos, para nós mesmos. Só nos valoriza espiritualmente, só nos deixa mais lindos fisicamente, deixa a gente com chama de alegria, com paz. É a frase da mentora do Divaldo Franco, onde ela diz assim: aquele que trabalha no bem não tem tempo para chorar. É verdade. Quanto mais trabalho no amor, a gente nem pensa mais nos nossos problemas, aí a gente vai lidando muito bem com eles. Então, a ferramenta principal para a cura de muitas doenças é o trabalho do bem. É o trabalho do bem. Trabalhe para o bem dos outros, para quem possa encontrar o seu próprio bem. Eis o conselho da dona Laura, não só para André Luiz, mas principalmente para nós que estamos aprendendo muito com essa senhora e estamos aprendendo muito com as lições que André Luiz tem passado para nós. Linda é você, Janete, e Valquíria também muito linda, né? Todos vocês que estão acompanhando, obrigada, viu? Eu nem passei batom, mas tá bom. Então, um beijo para vocês. Eu vou juntar os vídeos, porque hoje a internet caiu 2 vezes. E não perca à noite a palestra, tá bom? A palestra, live de palestra com a nossa ADM Débora Martins. Certo? Um grande beijo, saudade de vocês. Muito gostoso fazer live, muito gostoso estar com vocês, passando o conhecimento da doutrina. E curiosidades, manda aí pra gente, porque tem um momento de perguntas e respostas, tá bom? E tem mais coisas aí na nossa página. Siga a nossa página. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Obrigada por tudo.